Fala pessoal, episódio muito especial do podcast Cara dos Esportes para os fãs de NFL. Hoje vamos ao Super Bowl da off-season da NFL aqui no podcast, que é o ranking dos 32 quarterbacks titulares entrando na próxima temporada. Eu e o Caio Miari vamos fazer esse debate que a gente já faz há muitos anos no podcast, né? Que é uma forma de fazer um retrato da temporada, entrando na temporada. Não são os caras que a gente gostaria de ter seguindo em frente, não são os caras que mais fizeram na carreira até agora, são os caras que a gente gostaria de ter pela temporada 2025, da semana 1 até o Super Bowl, ranqueado dos que a gente menos gostaria de ter ao que a gente mais gostaria de ter. Uma forma que eu gosto de fazer esse exemplo é a seguinte. Deixa eu pegar aqui um nome mais ou menos aleatório. Baker Mayfield. Baker Mayfield e deixa eu ver aqui o outro, um cara jovem, Drake May. Qual quarterback você gostaria de ter seguindo em frente? Obviamente o Drake May. O Drake May é mais promissor, o Drake May é mais jovem, tá no contrato de calouro ainda. Ele é um ativo muito mais valioso do que o Baker Mayfield. Quem que vai ser um quarterback melhor na temporada 2025? Se seu objetivo é vencer em 2025... quem que você gostaria de ter? Provavelmente, muito provavelmente o Baker Mayfield. Então é essa a diferenciação aqui do exercício. Hoje vai ser a parte 1. A gente vai falar das tiers 7, 6 e 5, que vai do 32º ao 16º. E na próxima semana, no dia 14 de julho, faremos as tiers 4, 3, 2 e 1, né? Do 15º ao primeiro colocado. Caio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast. Começando pelo aquele geralzão que eu gosto de fazer. Como é que você vê a posição de quarterback hoje em comparação com outros anos, em termos de profundidade? É um ano que tá mais pendendo pro topo? É um ano que tem muita gente ruim? É ano que tem uma meiuca muito grande e não tem tanto quarterback ruim de fato sendo titular? Como é que você, fazendo esse exercício, como que você vê a posição de quarterback em 2025? Fala, Gabriel. Um grande abraço, né? Um abraço para quem está ouvindo a gente. Estou de volta, né, no Top Quarterbacks. Acabei não fazendo na temporada passada, né? Já tinha feito outros anos. Mas é o mais interessante. Por culpa minha, para deixar bem claro. Eu fiquei doente na data que eu tinha marcado com o Caio. E aí na data que eu podia, o Caio não podia. E eu gravei com o João. Mas eu gosto da posição de quarterback, Gabriel. Eu acho que a gente no topo tem muitos nomes interessantes. Às vezes a gente perde um pouquinho a referência, porque a gente chegou a ver uma era com Tom Brady, Peyton Manning, Aaron Rodgers, Drew Brees, mas a era atual também é muito interessante. A projeção é que ele continue desse jeito no topo, com nomes super estrelas por muitos anos, né? Todos eles aí entrando no prime deles, com ainda muita lenha para queimar. E eu acho que tem poucos quarterbacks muito ruins. Mas acho que muito disso passa pela... A gente vai mostrar na lista, né? Que tem aí no mínimo uns 6, 7 que são jovens que a gente não sabe se eles são de fato bons ou ruins. Ou se eles podem até ser quarterbacks titulares na NFL. Então, eu acho que as duas próximas temporadas elas vão ser muito interessantes para a gente ver se de fato vão ter estrelas surgindo na NFL ou se mais times assim, vão ter questões na posição do que o momento, porque, de novo, tem muitos quarterbacks jovens que vieram na primeira rodada e nos últimos, a gente pode colocar 2, 3 anos, que acabaram não jogando, jogaram um pouco, estavam de reserva, às vezes machucaram, enfim. Acho que esses caras vão meio que moldar pra gente ter uma noção melhor como que essa segunda metade do ranking dos melhores quarterbacks da NFL. A minha diferença, acho que em relação a, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, eu acho que tem mais times entrando na temporada com um plano honesto pra posição de quarterback. Vai dar certo ou não vai dar certo? A gente vai ver na prática, mas tem muitos times que o processo é esse, né? Você vai entrar com um cara que você acredita que pode se tornar o seu franchise quarterback. Tem poucos times que eu vejo o quarterback titular como um cara meio sem esperança nenhuma. E talvez seja um cara que daqui 3 anos a gente não lembra o nome dele. Tem poucos desse tipo. Exatamente. Eu acho que 10 anos atrás tinham mais times que entravam com esses caras. Tinha mais time começando uma temporada com Josh McCown de quarterback titular, algo do tipo, né? Hoje em dia... hoje em dia eu acho que tem menos. Só que você citou um bom ponto. A gente nos últimos
15 anos, discutivelmente não, vivemos a era de ouro dos quarterbacks, né? E não só a era de ouro, mas também de uma era que os quarterbacks passaram a ter uma longevidade muito grande. Então você não só teve uma época que você tinha, ao mesmo tempo, Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning, Aaron Rodgers, Big Ben. Philip Rivers. Brett Favre também um pouquinho desse período. O próprio Alex Smith, que jogou bem abaixo desse. Eli Manning, Carson Palmer. Você tinha esses caras e esses caras jogaram por muito tempo. Warner jogou um pouco uns anos bons do Kurt Warner. Também abaixo desse, mas também estava lá. Sim, então acho que talvez até por questão de tempo de serviço, os caras que a gente tem hoje não tem a mesma grife. Mas eu acho que é a comparação que a gente viveu a melhor era. É a mesma coisa que você, daqui a, 5 anos no futebol, você fala assim, pô, futebol hoje em dia não tem craque. Mas, pô, a gente viveu os últimos 20 anos com Cristiano Ronaldo e Messi, ao mesmo tempo tendo o auge, enfrentando um ao outro, né? Então é algo meio que difícil. Esquecendo de falar, Gabriel, o Matt Ryan e o Cam Newton, dois caras que ganharam MVPs que a gente acaba não lembrando. Andrew Luck e Russell Wilson, né, também, né? Enfim, então vamos entrar aqui na lista. Vamos começar pelo último colocado e vamos na Tier 7, né? Que, aliás, antes, pedir pro pessoal que tá assistindo, que tá escutando, não deixa de se inscrever. Se você estiver no YouTube, deixa like, deixa comentário. Bota os pontos que você discordar de mim, do Caio, lá nos comentários, que eu vou tentar responder todo mundo. Se inscreve no canal. Se você estiver no Spotify, segue lá no aplicativo, deixa 5 estrelas. É muito importante para o programa. E só a última coisa sobre a dinâmica aqui do exercício, eu fiz a minha lista, mandei pro Caio, e o Caio fez a lista dele também, mas eu não vi a lista do Caio ainda, né? Então aqui a gente faz um pouco diferente, a gente vai a partir da minha lista, e aí o Caio vai trazendo os pontos que na lista dele seria diferente. Inclusive teve um cara que a gente discordou quem vai ser o titular, né, da temporada, mas é que eu entendo o ponto dele. Vamos começar pela Tier 7, Caio. Eu vou revelar a Tier, e aí a gente vai debatendo nome por nome, né? Deixa eu abrir aqui pra quem tá no YouTube a tela. Tier 7 esse é o seu QB na semana 1? São 4 quarterbacks que eu acho que você entra na semana 1 e fala, putz, é isso mesmo? Esse vai ser o seu quarterback titular na semana 1? Eu tenho na 29ª colocação Russell Wilson, quarterback do New York Giants. 30ª colocação Joe Flacco, do Cleveland Browns. 31ª colocação, Anthony Richardson, do Indianapolis Colts, que o Caio levantou esse ponto quando a gente tava conversando, e eu concordo, acho que tem grande chance dele nem ser o titular na semana 1, assim como tem chance do Joe Flacco também não ser o titular na semana 1, mas eu acho que existe uma chance real do Daniel Jones tirar o Anthony Richardson da titularidade, porque eu não sei se mudaria tanto assim o ranking do... Pode botar aí, quarterback dos Colts, na 31ª colocação. E Caio, pior quarterback titular entrando na próxima temporada, na minha opinião, é o Tyler... eu não sei se é Tyler Shaw ou Tyler Show. Tyler Shough, quarterback do New Orleans Saints, né, calouro, que... Vamos começar por ele, Caio. Ele foi colocado numa situação muito difícil. Ele é um quarterback que se lesionou muito no college, por isso ficou tantos anos no futebol americano universitário. Eu não era um dos haters do Tyler Shaugh no draft. Eu achava que ele tinha pontos bem interessantes. Eu acho que ele é mais móvel do que as pessoas dão crédito a ele. Eu acho que ele tem um bom braço. Só que ele é draftado pelo New Orleans Saints e aí o Derek Carr se aposenta. E aí ele é colocado numa situação que ele vai ter que ser o titular na semana 1, que eu não sei se ele tá pronto pra isso. Quer dizer, ele provavelmente não tá pronto pra isso. E então eu acho que ele é bem fácil como o pior dos quarterbacks entrando na próxima temporada. Na teoria tem até uma competição na posição de quarterback no New Orleans Saints, né? O Spencer Rattler talvez até vire titular, mas eu também acho que não mudaria muito. A questão do Shaugh, né, Gabriel? Ele ficou 7 anos no college football. É muita coisa. Ele vai estrear no primeiro mês dele na NFL, ele vai fazer 26 anos já. A gente falou que a posição de quarterback dura muito, mas a tua primeira temporada ser com 26 anos, ele tá muito acima da idade, por exemplo, de uns caras igual, sei lá, o Joe Burrow, que já chegou em Super Bowl, que já fez muita coisa, o Lamar Jackson já tem 2 MVPs, ele não tá nem tanto à frente. Enfim, ele tem essa questão, o braço dele nunca foi tão espetacular, ele tem um entendimento de jogo, ao que tudo indica, interessante, tem experiência no college e tudo mais.
Mas eu concordo com você. Eu acho que a situação que ele se encontra, além de ser muito difícil para ele, tem que lembrar também que o New Orleans Saints tem um dos elencos mais limitados da NFL, né? É uma linha ofensiva que está em reformulação, é um Kellen Moore de técnico que vem com questões, a gente não sabe como é que vai ser, o grupo de recebedores está longe de ser espetacular, enfim. Isso pode envelhecer mal, né? Porque é sempre difícil julgar um calouro. A gente vai que ele é o novo Patrick Mahomes. Improvável. Então hoje eu também coloco ele assino embaixo que você fez na 32ª colocação, colocando o Shock dos Saints. É complicado demais avaliar um quarterback que tem tipo um ano na NFL, que dirá um cara que nunca jogou na NFL, né? E aí eu volto aqui ao ponto do exercício. São os quarterbacks que eu gostaria de ter entrando na próxima temporada. E o próprio draft te mostra, né, que ele foi uma escolha de segunda rodada. Ele era visto num patamar de talento diferente, né, mais pra baixo, né, do Ken Ward, por exemplo, né, e eu acho até que ele saiu cedo pra expectativa inicial sobre ele. Então ele tá numa... Eu não descarto ele virar um bom quarterback, mas de momento, num time ruim com um head coach estreante, eu acho que pra mim foi fácil aqui. Na 31ª colocação, eu coloquei o Anthony Richardson, Caio. E onde que você teria o Anthony Richardson? Então, provavelmente eu teria ele entre os 5, 6 finais. Foi aonde que eu coloquei o meu. É porque no meu ranking, os meus tiers ficaram um pouco diferentes. Então, eu não quero dar nenhum spoiler em relação ao seu próximo tier, mas eu acho que eu talvez teria tentado colocar o Anthony Richardson um pouquinho no tier acima, mas na parte de baixo, que seria na 28ª, 27ª colocação. Então, eu acho que porque a questão dele é a seguinte, são 15 jogos na NFL, né? A gente já viu quase que uma temporada inteira, só que o que a gente viu foi muito ruim. Só que também tem a questão que ele já está na NFL há 2 anos e machuca muito. Então, eu não acredito no Anthony Richardson. Eu acho que tem grande chance do Daniel Jones ser titular. Mas se fosse dividir pela divisão de ser em tiers, talvez eu teria colocado ele um pouquinho acima pela idade. Estou falando de um cara que é muito, muito jovem, mais jovem, por exemplo, do que o Chuck. Mas eu não acho que colocar ele em 31º é um absurdo, porque, como eu acabei de falar, eu não acredito mais nele na NFL. A tier que o Caio tá se referindo, né, tier 6, são de quarterbacks jovens, né, então eu entendo, mas eu tô meio como você, cara, eu tô saindo do bonde do Anthony Richardson. Eu gostava muito dele no draft, e a primeira temporada ele jogou pouco, mas teve flashes impressionantes. Flashes ali de jogadas que poucos quarterbacks são capazes de fazer. E isso veio embrulhado em muita coisa ruim. Muito tape ruim, muitas decisões questionáveis, muito erros técnicos, táticos e tudo que você pode imaginar. E eu acho que esses flashes ficaram menos comuns na segunda temporada dele na NFL, né? E ainda é um cara que parte do atrativo do Anthony Richardson é ele ser um grande atleta, ser um grande corredor. Só que se ele corre com a bola, você tem medo que cada jogada que ele corre, ele vai se machucar, né? Ele é um cara que tem se mostrado muito pouco durável, né? E assim, tem jogador que se machuca nos 2, 3 primeiros anos, depois nunca mais tem problemas sérios de lesão, né? E tem caras que continuam, né? Então... Ele já teve 4 lesões diferentes. Sim. Ele já perdeu jogos, perdeu tempo por causa de 4 lesões diferentes em 2 temporadas da NFL. A lesão mais considerável, né, além da concussão, é a cirurgia no ombro dele, né, no ombro que é o braço bom dele, o braço direito. Ele perdeu a temporada, o restante da temporada, e ele também ficou fora nessa off-season por dores no mesmo ombro. A expectativa é que ele volte pro training camp, né, que esteja jogando, mas fica aquela questão. Ele nem participou da off-season com os Colts até agora, né? Ele nem treinou. E você olha as estatísticas avançadas do Anthony Richardson, é sempre o pior, o segundo pior, o terceiro pior. EPA por jogada, índice de passes completados acima da expectativa. E tem uma questão, Gabriel, que no college o principal problema dele, que muita gente falava, é que ele era um quarterback muito físico, habilidade atlética impressionante, braço muito forte, mas que ele não era preciso. A porcentagem de passes completos dele era muito baixa. Todo mundo achou que talvez ele chegando na NFL poderia melhorar isso, porque se você pegar um sistema interessante, se você pegar uma leitura de jogo decente, você consegue melhorar o teu aproveitamento de passe.
mas piorou. Na NFL, Sim. nos 2 anos dele na NFL, ele é, assim, de longe o pior quarterback no quesito aproveitamento de passes completos. O sonho era ele ter tinha um perfil parecido com o Josh Allen, né? Que era um quarterback muito físico, muito cru no college, que explodiu na NFL, né? E o Anthony Richardson... Acho que dá pra dizer que ele é um quarterback pior hoje do que ele era quando ele entrou na NFL por conta das questões físicas. Na 30ª colocação, eu coloquei o Joe Flacco. Eu acho que ele vai ser o quarterback na semana 1, mas eu também não descartaria o Shedeur Sanders. Pode acontecer. Acho que tudo... Eu não descartaria o Shedeur Sanders, né? Se bem que ele se envolveu nos probleminhas. O Dylan Gabriel, parece que tem muita gente que gosta do Dylan Gabriel. Enfim, é difícil saber. Eu considerei o Joe Flacco aqui pra esse exercício. E assim, Joe Flacco, obviamente, né? Nesse estágio da carreira, não é aquele Joe Flacco, né? E aquele Joe Flacco mesmo, eu acho que ele é muito romantizado, sei lá. Eu acho que as pessoas, sei lá, exageram um pouco. Ele foi um quarterback que, nos melhores momentos dele ali, era o 12º melhor quarterback. Teve um ano nos playoffs que ele pegou fogo e venceu o Super Bowl, né? Ele já tem 40 anos, fez 40 anos agora em janeiro. Mas eu acho que ele ainda tem a capacidade... O braço eu ainda acho que tá lá. E ele tem a capacidade de ser um quarterback profissional de futebol americano, de baixo nível, que, sei lá, não vai cometer tantos erros, mas também não vai te ajudar tanto assim. Mas nesse ponto aqui, acho que 30ª colocação pra ele é o que eu vejo pro Joe Flacco. Onde ele estaria no seu ranking? Não, igual, mesma coisa. Talvez se eu tivesse que fazer aquela mudança do Anthony Richardson, né, Gabriel, que eu falei, talvez mudar assim, o Joe Flacco até caísse uma posição. Eu acho que, assim, é difícil ficar muito empolgado, né, se você pensar como torcedor dos Browns, com o Joe Flacco sendo seu titular. A gente viu o Joe Flacco até um lampejo, né, uma reta final de temporada 2 anos atrás muito interessante, mas... Com os Browns. Exatamente, 40 anos de idade já. Eu acho que ele é um quarterback reserva ainda muito interessante. Muita experiência, claramente ainda consegue jogar na NFL, mas ele como titular tem... Como você falou, no auge do Joe Flacco já não era, assim, espetacular, apesar daquela campanha do Super Bowl. Então hoje em dia eu concordo com você, eu colocaria ele também no bottom 3, né, Gabriel, na parte 3 de baixo. 29ª colocação, eu coloquei o Russell Wilson, quarterback do New York Giants, né, que é o titular nesse momento. Imagino que é o que tem a maior probabilidade de ser o titular na semana 1, mas eu acho que a gente vai ver 3 quarterbacks começando jogos pelos Giants. Eu acho que a gente vai ver o Russell Wilson, vai ver o James Winston e vai ver o Jackson Dart também. E talvez, quem sabe, até o... Caralho, me fugiu o nome. O James Winston? Não. O Jackson Dart? O italiano. Tommy DeVito, isso. DeVito. Pô, como é que eu esqueci o nome do 4º quarterback do meu time que me tirou uma escolha alta no draft? Mas eu acho que o Russell Wilson é titular na semana 1. E assim, eu acho que o Russell Wilson, o 2024 dele foi extremamente superestimado. Ele completou alguns bons passes ali, mas terminou muito mal o ano, né? Acho que você tira ali umas 3, 4 daquelas bolas longas que ele conseguiu completar com o George Pickens fazendo grandes jogadas. Eu acho que a percepção do ano do Russell Wilson é bem pior do que foi. E eu acho que ele tá cozido, Caio. Eu acho que ele tá cozido. Eu acho que ele ainda consegue se mover um pouquinho mais que o Joe Flacco, que eu acho que é... Quer dizer, mais que o Joe Flacco, né? Porque o Joe Flacco, mesmo no auge, nunca foi um cara muito móvel. Mas é o único motivo pra eu colocar ele na frente ali do Joe Flacco. Eu coloco ele na 29ª colocação. Não, eu concordo exatamente onde você colocou ele. Eu até às vezes olho, assistindo, né, os lances dele na temporada passada, eu até tento colocar um pouquinho de boa vontade para colocar ele acima nessa lista, mas quando você compara ele com os outros que estão à frente, a gente falou um pouquinho da profundidade da posição na introdução do programa, acho que fica difícil. Acho isso, eu sem dúvida nenhuma prefiro ter o Russell Wilson do que ter o Joe Flacco hoje, o Tyler Shough também. Então é isso, eu acho que o Russell Wilson ali nessa parte de baixo, mas não entre os piores, mas ali naquele território, acho que é a posição certa. Vamos passar para a próxima categoria agora, né, que é a Tier 6, jovens QBs que precisam mostrar mais. Antes, lembrar pro pessoal, você que é fã de NFL, a temporada tá chegando, tem episódios extras toda semana sobre NFL no podcast Cara dos Esportes, exclusivos para os apoiadores. Se torne apoiador lá no caradosesportes.com.br ou se tornando membro do canal no YouTube. Você é um episódio extra por semana de NFL, tem outro extra também sobre NBA, se você gosta de basquete também, e tudo isso por R$14,90. É muito importante
pra manter o podcast Cara dos Esportes no ar. E tem novidades pro podcast Cara dos Esportes chegando na próxima temporada. Então, dá aquela moral, se torne apoiador. Eu tô assassinando o português recentemente. O Caio mora no Canadá, tem casado com uma canadense, só fala inglês e tá falando português melhor do que eu. Porque, cara, eu tô muito insatisfeito com o meu português. Preciso voltar pra escola. Tier 6, Caio. Vamos pra Tier 6 aqui agora. Como eu falei, né? Jovens QBs que precisam mostrar mais. Eu tenho J.J. McCarthy na 28ª colocação do Minnesota Vikings. Michael Penix Jr. na 27ª do Atlanta Falcons. Ken Ward do Tennessee Titans na 26ª. Justin Fields do New York Jets na 25ª. Drake May na 24ª do New England Patriots. Bryce Young, 23ª do Carolina Panthers. 22º Bo Nix do Denver Broncos. E 21º Caleb Williams do Chicago Bears. Vamos começar pelo J.J. McCarthy, Caio. Não jogou nenhum snap na NFL. É um cara que era o quarterback mais jovem do último draft, se eu não me engano. E eu cheguei a esboçar descer ele uma categoria, mas eu achei que eu tava sendo injusto. Eu acho que ele tem potencial, ele tá... De todos esses aqui é o que tá na melhor situação. Mas é um cara que, na Universidade de Michigan, era um time que mais de correr com a bola e tal, não sei o quê. Mas eu ainda acredito no talento dele, só que eu acho que é muita incerteza, na minha opinião, pra colocar ele mais pra frente do que isso. Não, concordo 100%, Gabriel. Acho que é um daqueles casos, de novo, que pode envelhecer mal, porque ele tem um grupo de wide receivers espetacular, ele tem uma linha ofensiva acima da média, ele tem um dos melhores técnicos da NFL, então ele pode subir ali no top 15 da NFL em um intervalo de um ano e meio, ele pode chegar lá e a gente tá colocando ele 28º. Desses caras vai pular, sei lá, 12 posições até o fim do ano. E é difícil acertar qual. Então acho que, para não ser repetitivo, todo mundo quase que a gente falar nessa próxima tier pode envelhecer mal, mas meio que faz parte, porque são jogadores que a gente nunca viu. A gente não pode esquecer que o J.J. McCarthy, na temporada passada, muita gente considerou que os Vikings pegaram ele muito cedo no draft. Escolha de top 10 e tudo mais. Ele acabou saindo muito antes do que era esperado. Eu não era grande fã dele saindo da Universidade de Michigan. Eu acho que ele vai ser melhor do que ele seria se tivesse caído numa circunstância ruim, né, num time não tão bom igual o Minnesota Vikings, mas eu acho que para o exercício que a gente está fazendo aqui, projetando para 2025, sem jamais ter visto ele, talvez eu teria colocado ali 25º, 26º, e eu vou te explicar o porquê quando chegar num cara que foi o meu primeiro asterisco dessa tier aqui. Mas 28º eu não acho que seja um grande absurdo, que ele nunca jogou na NFL. Tem um nome aqui que eu reconheço que ele na tier dos jovens, ele tá tipo aquele meme, né, do How do you do, fellow kids, né, que é aquele... Isso é o tiozão, é igual a gente pra boate hoje em dia, Gabriel, a gente é o mais velho, a gente é o tiozão da boate, e ele tá ali meio que de... eu sei quem você tá falando. Mas vamos passar pro 27º agora, Michael Penix Jr. do Atlanta Falcons. Eu acho que a sensação positiva que a gente tem dele na última temporada, acho que se diz muito mais pelo desastre que foi o Kirk Cousins na última temporada regular do que um grande destaque dele. Exatamente, né? Acho que ele tá num time muito bom. Ele tem preocupações quanto a lesões, né? O cara que teve muitas lesões no futebol americano universitário. Mas ele é daqueles quarterbacks que entram na NFL mais velhos e mais perto do produto final que eles serão, né, Caio? Exato. Eu acho que, assim, comparando ele com o J.J. McCarthy que a gente acabou de falar, que são situações parecidas, J.J. McCarthy talvez tenha uma temporada de 25 melhor do que o Michael Penix Jr., porque vai estar num time mais interessante, com um cenário mais interessante. Mas se a gente estiver comparando quarterback por quarterback, o potencial do braço, né, o toque diferente na bola, o Michael Penix tem isso acima do que o J.J. McCarthy, então ter colocado ele um degrau acima, né, uma posição acima, eu acho que faz sentido. Eu acho que a questão do Michael Penix primeiro, ele tem batalhou com muitas lesões na carreira, ele chegou a batalhar com lesões já na temporada de calor dele com a Atlanta Falcons, então tem que ver isso, e ele chegou na NFL
com uma idade também já avançada, porque a carreira dele no college foi muito longa. Mas pensando para 2025, eu acho que ele pode ser um cara interessante também. Onde que você colocou ele no seu ranking? Ele estava em 26º no meu. Justo. Vamos avançar pro 26º agora no meu ranking, que é o Cam Ward, quarterback do Tennessee Titans. De novo, ele tem aquela questão, a gente não viu ele jogar ainda. Só que entrando na próxima temporada, para apenas a próxima temporada, eu preferiria apostar no potencial dele do que no Michael Penix e no J.J. McCarthy. Mesmo considerando que muita gente viu o Cam Ward, eu vi muita discussão, onde que o Cam Ward ficaria no draft se ele tivesse saído em 2024. E muita gente colocava o Cam Ward ali no mesmo patamar, né, de Michael Penix, de J.J. McCarthy e tal, mas eu acho que ele é um pouco mais pronto, um pouco mais de upside do que o Michael Penix e o J.J. McCarthy. Então, eu coloquei o Cam Ward 4 posições acima. Eu pensaria muito se eu hoje escolheria ele ou o Bryce Young. De novo, é uma comparação muito difícil de fazer, porque a gente já viu 2 temporadas do Bryce Young, e o último que a gente viu do Bryce Young foi interessante. Ele termina a temporada passada bem. A gente vai falar mais dele daqui a pouco. E o Cam Ward a gente nunca viu. Mas eu acho que hoje, o Cam Ward projetando, ele tem mais upside do que o Bryce Young, então eu colocaria ele 4 posições acima do que você colocou na 26ª. Justo. Vamos passar agora para a 25ª colocação, que é o cara que a gente estava se referindo, né? Que é o Justin Fields, quarterback do New York Jets. E só para defender o Justin Fields, tudo bem, ele é do draft de 2021, né? Então esse é o 21, 22, 23, 24, 25, é o 5º ano dele na NFL. Tem 26 anos ainda, Caio. Ele tem a idade do... Ele entra na boate, hein? Ele entra, mas comparando com os outros... Você não deveria, porque você é um cara casado, Kai. Você não deveria estar falando de boate aqui. Mas ele tem basicamente a mesma idade do Tyler Shough, é um pouquinho mais velho que o Michael Penix e tal. Eu imagino que você tem ele mais pra baixo, Justin Fields. Eu tenho, pra mim, ele é assim, a divisão perfeita entre um tier e o outro que você colocou. Justo. Você colocou, esse é o seu quarterback na semana 1 e o outro é jovens que precisam mostrar mais. Ele, pra mim, tá bem na imigração. Uhum. Ele tá parado ali na imigração para decidir o que ele vai fazer. Se ele vai para um lado ou se ele vai para o outro. E essa temporada vai mostrar muito. 25º eu posso estar sendo copo meio cheio com Justin Fields, né? Mas a minha questão em relação aos caras que ele tá acima é que eu acho que ele traz um piso mais alto pela capacidade dele como corredor. Eu acho que esse ano com os Jets, com um coordenador ofensivo melhor que veio do Detroit Lions, com uma linha ofensiva que tem tudo pra ser uma linha ofensiva top 10 na NFL, com uma boa dupla de running backs ao redor dele, eu acho que o Justin Fields tem potencial pra te entregar 1.000 jardas terrestres esse ano. E aí eu acho que 1.000 jardas terrestres pra um quarterback, ele nunca vai ser um passador de alto nível, né? Acho que nessa altura a gente já pode descartar isso, né? Mas eu consigo ver o Justin Fields te entregando 4.000 jardas totais esse ano. 3.000 jardas passadas e 1.000 jardas terrestres, que eu já acho que é um bom desempenho. Então, esses caras abaixo têm um teto maior do que o Justin Fields, por conta da questão de como passador. Mas eu acho que o Justin Fields é um cara mais seguro, porque eu acredito que ele vai ser uma parte muito importante de um time que deve ter um dos melhores ataques terrestres da NFL. E eu acredito muito. Eu acho que como corredor, ele é um dos 3, 4 melhores quarterbacks da NFL. Eu concordo que ele só que a gente não vê esse Justin Fields, que é espetacular correndo com a bola, faz 3 anos já, né? Porque desde que ele teve aquela temporada de 1.000 jardas, a média dele de jardas por jogo, correndo com a bola, só foi piorando. Na temporada passada, acho que não chegou a nem 30 jardas corridas por jogo. Mas aí eu acho que é mais a forma como ele vem sendo usado do que uma queda de nível dele. Também acho que pode ser, mas é difícil projetar, porque a gente não sabe o que vai ser dos Jets. O que a gente sabe é que nos Jets todo mundo que joga lá parece que tá abaixo, né? Vamos ver se a mudança de comissão técnica e tudo mais se ajuda. Eu quero que o Justin Fields dê certo, porque ele é um cara bom de ver jogar. Se a gente lembrar ele correndo com a bola lá no Chicago Bears, era interessante de ver jogar. Mas eu não sei, eu já tive mais empolgado com ele, por isso que eu coloquei ele um pouquinho abaixo.
25º também não é como se eu estivesse super empolgado com o Justin Fields, né? E sobre assim, o Justin Fields naquele melhor ano dele com o Chicago Bears, correndo com a bola, ele era basicamente um mini Cam Newton, né? Que o pessoal que acompanha a NFL há mais tempo lembra, né? Como foi o Cam Newton em 2015, correndo com a bola, né? Claro, o Justin Fields nem perto do passador que o Cam Newton era, né? Mas a questão de ser... E ele é até mais rápido que o Cam Newton, né? Ele tá mais com a velocidade do Lamar do que do Cam Newton. Mas ele não tem o gingado do Lamar, né? Ele tem mais a força do Cam Newton. Força do Cam Newton, verdade. 24ª colocação, eu coloquei o Drake May. Onde você colocaria o Drake May, quarterback dos Patriots? Não, exatamente ali. Exatamente ali. Eu acho que essa é a colocação certa pra ele também. Cara, eu tava conversando com um amigo meu ontem sobre a lista. Eu sinto que o pessoal tá meio que superestimando um pouco o Drake May. Coloquei ele aqui na 24ª colocação, né? Recapitulando. Eu acho que tem 2 fatores. Primeiro, ele é o quarterback do New England Patriots. O New England Patriots tem uma grande torcida, não só aqui no Brasil. Quer dizer, principalmente aqui no Brasil, né? Acho que proporcionalmente é uma torcida maior no Brasil do que nos Estados Unidos, apesar de ser uma torcida muito grande também, que engloba toda a região ali da Nova Inglaterra, né, nos Estados Unidos, né, Massachusetts e tal, Maine, Vermont e tal, então tem uma torcida muito grande. Aliás, parênteses total aqui, eu acho muito inteligente isso do New England Patriots não ser o Boston Patriots, assim como o Golden State Warriors não é o San Francisco Warriors, porque aí engloba toda uma região, né, puxa mais gente pra torcer pelo seu time, né, fecha parênteses. Eu acho que o Drake May, ele teve muitos flashes na última temporada de quarterback de alto nível. De, os Patriots acertaram em cheio aqui. Mas eu acho que muita gente já tá meio que encarando como, beleza, esses flashes são a norma do Drake May. Que eu acho que é exagerado. E os Patriots, a gente sabia que tinha um caminho muito grande pra montar um time ideal ao redor dele. Acho que você olha o nível de talento da equipe na última temporada, não é o tipo de problemas que você resolve numa off-season só. Mas eu ainda acho que, é o Stephon Diggs, o wide receiver 1 dele hoje, né? Que, é o Stephon Diggs vindo de lesão, velho, cometendo crime fora de campo, um monte de coisa. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma com o Drake May. Não, concordo. Eu acho que é muito fácil ficar empolgado com ele, pensando com uma ótica assim, se fosse torcedor dos Patriots. Primeiro que é um time que está desesperado para achar um quarterback muito bom, ficou mal acostumado por motivos óbvios, né? E desde então não conseguiu. Teve aquela ida para os playoffs com o Mac Jones, mas que bem abaixo e tudo mais. Então eu acho que esse pode ser o time mais interessante dos Patriots desde a era do Tom Brady e passa muito por causa do Drake May. Só que além do Drake May, mudou muita coisa para melhor nos Patriots nesse ano. Chega o Mike Vrabel, o Josh McDaniels está de volta como treinador ofensivo, a linha ofensiva melhorou, o grupo de recebedores melhorou, talvez não o suficiente, mas melhorou, a defesa chegou muita gente. Então os Patriots, no papel, e muito provavelmente dentro de campo, vão ser melhores do que eles foram no ano passado. E aí eu acho que fica, como eu falei, né, fica fácil estar empolgado com o Drake May, só que não vamos esquecer que na NFL, nem sempre 2 mais 2 é igual a 4 passando de um ano para o outro. Não é assim, não, esse time foi bem, melhorou e agora vai dar certo. Não é, muita coisa acontece. Eu gosto da posição que os Patriots estão hoje, gosto do que pode acontecer com o Drake May, muito pelo que a gente viu dele, mas eu acho que colocar ele acima do que a gente está colocando, hoje seria errado. Acho que você avaliou de uma forma muito boa esse negócio que na NFL nem sempre 2 mais 2 é igual a 4, né? E uma forma que eu gosto de colocar aqui no podcast é nem sempre o desenvolvimento de um quarterback jovem é linear. E não significa que ele mostrou de promissora na última temporada, ainda mais que ele vai mudar. Por mais que o upgrade na comissão técnica seja absurdo, né? Você vai pro Mike Vrabel, que na última década é um dos melhores treinadores da NFL. Josh McDaniels, terrível como head coach, grande coordenador ofensivo, né? Ele é um dos clássicos exemplos daquilo que eu falo, de caras que são bons coordenadores e vão mal como head coach. Mas ainda assim tá mudando. A comissão técnica tá mudando a linguagem, tá mudando tudo. Então, calma. Eu ainda acho que o Drake May vai ser o franchise quarterback do New England Patriots, mas eu acho que as pessoas meio que estão agindo como se ele já fosse, se ele já tivesse mostrado, e eu quero ver um pouquinho mais. Você falou, Gabriel, que alguns jogadores, talvez um ou outro, dessa tier pode subir 12 posições daqui no futuro próximo. O Drake May talvez seja um dos grandes candidatos a isso, mas hoje ainda não. Eu acho que ele é o segundo maior candidato. Acho que por aí também.
O 23º colocado, que eu jamais imaginaria que ele estaria aqui nessa altura, né? Entrando na próxima temporada, na última temporada, você falasse, pô, esse cara aqui vai ser o 23º no seu ranking no próximo ano, eu ia achar que você tava maluco, né? Mas é o Bryce Young, quarterback do Carolina Panthers, que, cara, eu acho que a história do Bryce Young mostra por que tem toda uma indústria dedicada a cobrir esportes, indústria da qual eu e o Caio fazemos parte, por que tanta gente gasta tantas horas assistindo esportes, não só assistindo esportes, mas lendo sobre esportes, assistindo vídeos sobre esportes, escutando podcasts sobre esportes. Se o Andy Dalton não sofre um acidente de carro na última temporada regular, o Bryce Young não estaria no Carolina Panthers agora. E a gente lembra, ele começou o ano terrivelmente, jogando muito mal, mostrando declínio em relação ao quarterback que ele foi como calouro, que chegou ao ponto que a minha versão sobre o Bryce Young aqui no podcast era: eu sei que você quer ver definitivamente o que você tem, eu sei que se ele não for bom você prefere tancar e tal, pra ter uma escolha alta no próximo draft, mas o Bryce Young tinha chegado num nível de tanta ruindade que você não conseguia avaliar os outros jogadores do ataque do Carolina Panthers. Aí ele perde a titularidade e Andy Dalton assume. Eu sei por fato, ouvindo de pessoas que conversam com pessoas de dentro do Carolina Panthers, que eles estavam vendo o que eles poderiam conseguir pelo Bryce Young, pra trocar o Bryce Young, e aí o Andy Dalton sofre um acidente de carro. E o Bryce Young volta a ser titular. E aí volta jogando bem, Caio. Jogando em bom nível, não é assim... Começou aquela coisa assim, pô, olha só, o Bryce Young não tá sendo o pior quarterback da NFL, olha a evolução dele. Mas eu acho que ele terminou um mês ali da última temporada, né? Jogando de forma legitimamente boa. Jogando em bom nível. E claro que isso não apaga o último mês dele, não apaga os outros 23 meses dele na NFL. Mas eu acho que, por exemplo, o que ele fez é superior ao que o Drake May fez na última temporada. Por isso que eu coloco o Bryce Young na frente do Carolina Panthers. Eu acho que, em relação ao draft, a gente reajusta nossas expectativas quanto ao Bryce Young. Acho que o potencial não é o mesmo, mas eu acho que ele mostrou no último mês que ele pode ser um quarterback de bom nível na NFL. Mas nesse momento eu acho que ele é um quarterback jovem que ainda precisa mostrar mais. Bom, sem dúvida, você está falando de um cara nos últimos 10 jogos inteiros dele, Gabriel, 20 touchdowns, só 6 interceptações. Ele foi, assim, top 15 da NFL na reta final, na segunda metade da temporada passada. Ele foi. Claro que aí tem um ajuste de expectativa, tem o fato de melhorar em relação ao que ele foi como calouro, não era algo tão difícil. O Carolina Panthers também já estava com uma outra pegada de projeção para a temporada. Só que além das estatísticas, né, que eu falei, tem outras sobre o Bryce Young, ele estava mais confiante. Eu acho que isso talvez seja o que mais dê esperança para quem torce para o Carolina Panthers, porque você via ele mais confiante na NFL, fazendo uns arremessos diferentes. Tem aquele arremesso, né, que ele faz, que ele comemora antes do jogador fazer a recepção para o touchdown, porque ele já sabia que ia ser. Ele teve aquele grande jogo contra o Atlanta Falcons, que ele termina com 5 touchdowns. Enfim, eu acho que muito mais o comportamento do quesito confiança coloca o Bryce Young com uma setinha para cima nessa lista, mas eu também não colocaria ele acima, não. Vamos ver. Como eu falei, eu coloquei ele 2 posições abaixo. Eu teria o Drake May uma acima dele e o Cam Ward acima dele. Mas é um daqueles caras que a temporada 25, poucos jogadores têm tanto a mostrar do que o Bryce Young. Eu acho que é o ano para ele se provar como titular ou não titular na NFL. Eu tava olhando aqui enquanto você falava. Da semana 10 em diante, o Bryce Young foi 9º em EPA por jogada, né? Aquela estatística avançada que eu gosto de citar, né? Estimativa de pontos adicionados. E 8º em CPOE, que é índice de passes completados acima da expectativa, né? Que é outra estatística avançada muito boa. Então acho que mostra o desempenho. Ele foi, assim, não foi bom em comparação com o que ele fazia antes. Ele jogou bem com o quarterback da NFL, né? Mas ainda é uma amostragem muito pequena. Caio, 22º, eu coloquei o Bo Nix, do Denver Broncos. Primeiro de tudo, onde que ele tá no seu ranking? Não, eu deixei ele em 22º. Eu tentei
refletir muito da minha lista com relação aos seus tiers, porque para ser parecido, se fosse muito contrário, ficaria muito bagunçado. Sim. Eu acho que tendo meio que fazendo esse catadão assim, de ideias, eu acho que o 22º ficou justo. Bom nisso. Eu acho que ele teve uma temporada de calouro muito boa, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é bem diferente de outros quarterbacks jovens, dessa lista aqui, por exemplo, porque eu acho que ele já tá bem próximo ao produto final dele, né? E vendo a questão da idade, questão de ferramentas físicas e tal, eu acho que ele... Eu não vejo muito espaço nele pro Bo Nix crescer além... Assim, claro, ele vai evoluir, vai ficando mais velho e tal, mas eu não acho que ele tem um grande salto dentro dele, né? E eu acho que ele mostrou que ele pode ser um quarterback mediano, né? Mas mediano no sentido bom da palavra, né? Um cara que tá ali, você tem 32 quarterbacks, se você é o 16º, você é mediano. E se você é o 16º quarterback da NFL, é um cara valioso. Mas, claro, o Bo Nix, acho que a longo prazo eu ainda não colocaria ele lá. Eu acho que é onde ele pode chegar, acho que é onde o teto dele. E nesse momento eu coloco ele em 22º. Não, eu acho que tem a questão também, Gabriel, do... Como calouro, ninguém vai estar esperando nada de você e também tem mais tempo para as defesas se adaptarem com um ano a mais na NFL. A gente já viu vários quarterbacks estourando como calouro, depois tem um ano abaixo, e aí a terceira temporada que vai ser muito importante. Não vamos esquecer também que a defesa do Denver Broncos coloca o Bo Nix em várias situações mais favoráveis, a gente pode colocar assim. Mas eu gostei muito do que eu vi do Bo Nix com a parceria com o Sean Payton. Eu acho que a tendência é melhorar nesse quesito. A linha ofensiva dos Broncos também foi muito acima da média e também deve continuar. Eu acho que o Bo Nix caiu no lugar certo. Eu, particularmente, não esperava tanto do Bo Nix. Não acho que ele é aquele cara que eleva o time. Eu não vejo o Bo Nix elevando. Agora, eu acho que ele, como calouro, ele ofereceu exatamente tudo que o Denver Broncos precisava ofensivamente, tendo a defesa que o time tem. E eu consigo projetar isso acontecendo mais vezes. Isso acontecendo, o Bo Nix vai virar um quarterback top 20 ali, acho que regularmente. Hoje, 22º, um cara que está no segundo ano dele na NFL, com tantos quarterbacks assim de nome à frente dele, eu acho que tá justo. O último cara dessa tier, o 21º colocado, é o Caleb Williams, quarterback do Chicago Bears. E assim, projeção aqui, né? Porque Bo Nix teve uma temporada melhor que a do Caleb Williams. Ninguém vai discutir isso, mas eu acho que a temporada do Caleb Williams não é tão ruim quanto as pessoas parecem acreditar. Eu acho que muito por conta da expectativa versus realidade, né? Claro que ele entrou com... Primeira escolha geral, entrou com uma expectativa muito grande. E o salto de qualidade na linha ofensiva, o head coach que ele vai ter agora, que tem sido o melhor coordenador ofensivo nos últimos anos na NFL, eu acho que tudo tá apontando pro Caleb Williams ter um grande ano. E a gente falou sobre qual quarterback você acha que pode dar um grande salto aqui dessa lista. Eu nem lembro quem que a gente tava falando. Era o Drake May, né? Era o Drake May que a gente tava falando. Foi o que eu falei, a gente falou do Drake May, que pode subir 12. Eu acho que o Caleb Williams é um cara que a gente pode entrar na próxima temporada e falar assim, pô, Caio, você acha que ele é o 9º ou o 10º melhor quarterback na NFL? Eu acho que é possível um tipo de salto desses pro Caleb Williams. Concordo, eu fiquei muito decepcionado com o Caleb Williams como calor, muito mesmo. Mas também nem tudo foi culpa dele. A gente olha pro Chicago Bears e foi um desastre, né? Agora, eu acho que ele já é só o segundo ano dele na NFL, mas acho que as desculpas dele já acabaram. Ele tem que produzir nessa temporada. Então é isso, eu acho que pensando onde você tem ele, rapidinho? Onde você tem ele no seu ranking? A mesma coisa, 21º. Pra mim foi assim, nessas daí, né, eu iria Caleb Williams, Bo Nix, depois o Cam Ward e depois o Drake May. Só que entre Bo Nix e Caleb Williams a nossa projeção ficou idêntica. Mas é isso, um a gente já viu acima da expectativa, o outro foi abaixo jogando muito mal. Só que o talento do Caleb Williams, se a gente projetar para a semana 1 e o que ele pode ser, eu acho que num Paro Ímpar eu ainda escolho ele à frente para ganhar um jogo, mas 2025 vai ser muito, muito crucial para ele. Vamos avançar agora para Tier 5, que é a Tier, deixa eu botar aqui a tela para quem tá assistindo. Já jogaram em bom nível, mas tem questões. Caras que já atuaram em bom nível na NFL, mas tem algumas coisas a serem resolvidas aí para essa próxima temporada, né? Na 20ª colocação, eu coloco o Sam Darnold, do Seattle Seahawks. 19ª colocação, coloco o Aaron Rodgers, do Pittsburgh Steelers. 18ª, Kyler Murray,
do Arizona Cardinals. 17ª, Geno Smith, do Las Vegas Raiders. E 16ª, Trevor Lawrence, do Jacksonville Jaguars. Vamos começar pelo 20º. Caio, onde você teria o Sam Darnold? Eu acho que o Sam Darnold, Gabriel, foi talvez o nome que quando eu peguei sua lista, foi o cara que eu fui ver logo de cara. Aonde está você colocar o Sam Darnold? É o único, não o único, né? Mas desses acima, de maior nome, é o que eu concordo mais certeiramente. Eu acho que a 20ª colocação para o Sam Darnold foi muito preciso. Então, foi o que eu falei, eu já fiz essa comparação 2 vezes, mas vai aí a terceira vez que eu uso essa comparação, né? O Sam Darnold teve uma grande temporada, mas ele é do draft de 2018, e antes daquela grande temporada, ele tem 5 anos na NFL que ele não era esse quarterback, né? E calhou dele dar um grande salto justamente quando ele tinha um baita time ao redor dele, com um baita head coach chamando jogadas. Então eu acho que muito do desempenho dele tem a ver com a estrutura que os Vikings tinham, e ele não vai ter mais essa estrutura no Seattle Seahawks. Ainda assim, eu acho que 20º colocado é dividir a diferença aqui, encontrar uma média entre o quarterback que ele foi até 2023 e o quarterback que ele foi em 2024, porque eu acho que, tudo bem, ele deixou uma última impressão muito ruim em 2024, com aquele último jogo contra os Lions e depois nos playoffs. Mas ele, antes disso, ele era um candidato, assim, top 5 candidato a MVP. Um dos 5 melhores quarterbacks daquela temporada, né? Mas agora vai pra um time que, em termos de talento, é bem pior. Não tem o Justin Jefferson, a linha ofensiva é pior. Não tem o Kevin O'Connell chamando jogadas. Então eu acho que 20 ficou de bom tamanho pra ele. Eu tenho dificuldade pra prever o que vai ser o Sam Darnold esse ano. Desses nomes que você falou, são 5 nessa tier, né? Praticamente todos os outros 4 estão com a setinha pra baixo. O Sam Darnold, pela temporada, não pelos 2 últimos jogos, mas pela temporada, ele tá pra cima. Porque ele teve a temporada da carreira, tanto é que ele ganhou o contrato que ele ganhou. Eu consigo imaginar, Gabriel, algo parecido com o que a gente viu do Geno Smith 3 anos atrás. Que ele, do nada, ele foi a maioria da carreira dele um reserva, já estava meio que descartado, aí ele chega no Seattle Seahawks, né, como titular, depois do Russell Wilson ter saído, e ele tem uma temporada que assusta todo mundo, porque ele vai muito bem, vai pro Pro Bowl na 11ª temporada dele, que era algo até então inimaginável. Depois ele meio que cai um pouquinho, ele começa a lançar mais interceptações, menos touchdowns, fica mais fácil de prever, mas mesmo a queda, ele ainda continua sendo titular na NFL e fica meio que ali no bolo, né? Top 20, top 17, algo por aí. Eu consigo imaginar o Sam Darnold sendo algo parecido. Eu não acho que ele vai ter a temporada que ele teve na temporada passada, mas também não acho que ele vai ser tão ruim igual ele foi, por exemplo, contra os Lions na última semana da temporada regular. Eu acho que projetando isso, ter colocado o Sam Darnold no top 20, mas na parte de baixo desse top 20, foi também o que eu fiz. A diferença pro Geno Smith é que o Seahawks não pagou um contrato de $100 milhões pra ele de cara, né? Ele trouxe, situação parecida com o Baker Mayfield, né? Acho que é um bom exemplo também dessa. É uma classe de quarterbacks que tá surgindo mais, né? Que por muito tempo, sei lá, na última década não tinha muito, que era o quarterback classe média, né? Hoje em dia, acho que tem mais, tipo o Geno Smith, tem o próprio Sam Darnold, o Baker Mayfield. E são caras desacreditados que foram fazer temporadas muito sólidas e foram virar alguém na NFL em outro time, né? Também tem isso. Não é que eles fizeram isso nos times que draftaram eles. Foram fazer isso em outras equipes. Verdade. 19ª colocação, Aaron Rodgers, Caio. Pittsburgh Steelers. Onde você colocaria o Aaron Rodgers? Então, você sabe o tanto que eu gosto do Aaron Rodgers. Sim. Eu tinha colocado ele acima. Eu tinha colocado ele em 16º. Só que aí depois eu vi a sua lista, falei, talvez eu acho que eu tô um pouquinho acima. Não que também seja uma grande diferença. Eu coloquei o Aaron Rodgers em 18º na minha. Então é basicamente a mesma coisa, mas 18º. Eu ainda acho que ele tem pouco de gasolina no tanque. Eu acho que o braço dele ainda tá lá. Só que eu acho que essa versão dele de quarterback em campo não compensa a dor de cabeça fora de campo. E não é só questão de ele é contra a vacina, ele já passou, né? Ele apoia o Donald Trump, não sei o que. Nem sei se ele apoia o Donald Trump, sei que ele é de direita e tal, não sei o que. Eu acho que é uma questão de a dificuldade que eu tô me referindo nesse caso, que a gente tá fazendo uma avaliação esportiva aqui, é que ele quer fazer o ataque dele.
ele não quer se adaptar num outro sistema. Ele quer fazer o que ele sempre fez. Só que a gente já tem muita amostragem de o que ele gosta de fazer, que é snap em shotgun, sem movimentação pra snap, ele dissecando a defesa ali no olho e tal. A gente sabe que isso não funciona mais com a mesma qualidade, até porque ele não tem a mesma capacidade física de 10 anos atrás, né? Então toda essa dificuldade, eu acho que a experiência Aaron Rodgers não compensa. Mas ainda assim, em termos de talento puro, que ele é hoje, eu acho que ele tá ali perto da meiuca, porque é um dos quarterbacks mais talentosos. Sim, dos 5 mais talentosos que já jogaram na NFL, né? Então, eu não acho que ele tá 100% acabado ainda, mas ele vem de um ano bem complicado. Eu também tô começando a achar que a experiência Aaron Rodgers não vale, mas acho que por um motivo diferente. A questão do Rodgers querer montar o elenco, montar o ataque dele, de fato, acho que não tem como negar. Mas eu acho que isso não vai acontecer, ou talvez não com a mesma intensidade, num time comandado pelo Mike Tomlin. Se a gente pensar no Rodgers nos últimos anos, ele era de longe o maior nome dos ataques que ele jogou. Mesmo os Packers com o Matt LaFleur, que já chegou tendo sucesso na NFL, o Matt LaFleur, quando ele se junta ao Rodgers, ele era ninguém na época. Nos Jets, o Aaron Rodgers chega como o cara. Nesse caso do Pittsburgh Steelers, todo mundo sabe que não é o time do Aaron Rodgers, é o time do Mike Tomlin. Vai ser mais interessante. A principal história do Pittsburgh Steelers na temporada é ver se o time vai continuar com aquela sequência de não ter temporadas negativas com o Mike Tomlin do que o Aaron Rodgers, mesmo o Aaron Rodgers sendo muito grande. Então acho que isso pode mudar. Agora, o Aaron Rodgers, acho que a experiência talvez não vale a pena, porque ele vai continuar dando algumas entrevistas que ele parece que ele não está ligando muito. Se o time começar a ir mal, ele sabe que ele já fez a história dele na NFL, ele pode... A impressão que eu fico é que ele não está comprometido igual ele já foi assim, no auge dele, de estar querendo provar. Para mim, o Rodgers está jogando porque ele gosta do futebol americano, mas não para acrescentar para o legado dele. Igual a gente, por exemplo, viu o Tom Brady já na reta final fazendo. Então eu acho isso. Eu acho que o Rodgers, o comprometimento com o legado dele não existe mais. Eu acho que o comprometimento dele hoje é profissional, ele tem um contrato dele porque ele gosta de futebol americano. Acho que para um cara que tá indo pro último ano dele, né? Ele já disse lá no programa do Pat McAfee que acredita que vai ser a última temporada dele. Ele não parece estar indo com aquele sangue nos olhos de Last Dance, vamos lá, né? E o fato de ele ter se juntado ao Pittsburgh Steelers só agora, né? A gente, no último mês dessa gravação, mostra que também ele já perdeu uma parte importante da off-season do time, principalmente para quem tá se juntando agora. O quarterback tem que saber tudo que tá acontecendo. Eu não tenho expectativa muito alta não, mas esse ponto que você tocou é muito importante, né? Porque acho que grande parte do fracasso dele no New York Jets, claro, número 1 disparado é ele ter rompido o tendão de Aquiles no 4º, 5º snap dele com a camisa dos Jets. O segundo ponto era que o Robert Saleh não era um head coach jovem, né? Que não teve o estofo, né? Pra bater de frente com o Aaron Rodgers, né? E o Mike Tomlin tem de sobra. E o Nathaniel Hackett como coordenador ofensivo não ia fazer nada também. Agora não, agora quem manda é o Mike Tomlin. O Nathaniel Hackett era aquele yes man, né? Aquele cara que, sim senhor, Aaron Rodgers, vamos fazer isso e tal. Então acho que essa estrutura vai ajudar o Aaron Rodgers. Na 18ª colocação, eu coloquei o Kyler Murray, do Arizona Cardinals. Caio, onde você colocou o Kyler Murray? 17º. Então não estamos tão longe assim. Eu ainda acredito... A nossa lista vai ficar muito interessante. Eu vou ter que chamar... Vai ter alguns crimes cometidos, mas é mais pra frente. Por enquanto, nessa tier continua muito parecido. Um bom teaser pra parte 2 do programa, né? Que a gente vai fazer na próxima semana, né? Que vai ser do 15º ao 1º. Mas assim, eu ainda acredito no Kyler Murray. Eu acho que ele já teve sequências que ele mostrou muita coisa na NFL que eu ainda acreditaria que ele pode tornar essas sequências em sequências maiores, né? Tipo, 17 semanas. É um cara que já teve início de temporada que a gente colocava ele como favorito ao MVP. Mas eu tenho a sensação, Caio, de que vai ou racha agora com o Arizona Cardinals. Eu acho que ou ele vai ter um grande ano, ou o Arizona Cardinals vai decidir que é hora de seguir em frente, porque é aquele cara que tem, sequências ótimas, aí tem 2, 3 jogos de 150 jardas aéreas, um touchdown e 2 interceptações, coisas do tipo, né? E nem sempre ele consegue utilizar a habilidade dele correndo com a bola e tal, mas
ele alterna. Eu acho que ele faz o suficiente pra fazer a gente ainda acreditar no talento dele, mas eu sinto que é o 7º ano dele na NFL, o 7º ano no Arizona Cardinals. Eu acho que agora vai ou racha com o Kyler Murray. Concordo 100%, Gabriel. Acho que coloquei ele uma posição à sua frente, né? Mas ele às vezes faz aquelas jogadas espetaculares, né? Que ele corre, escapa de 3 sacks e lança, mas a consistência dele não tá lá. A gente já viu o Kyler Murray ser consistente assim por 8 jogos seguidos. Quando tava o Cliff Kingsbury lá, tinha essa questão, né? Que a primeira metade da temporada era muito boa, a segunda muito ruim. Mas hoje em dia, claro que teve aquela lesão que foi muito grave, mas a gente nem consegue ver ele jogar bem de todos os jogos, né? Numa sequência maior. Eu acho que pega um pouco, na era Kyler Murray, só uma ida para os playoffs para o Arizona Cardinals, que foi aquela derrota para os Rams no ano que eles acabaram ganhando o Super Bowl. Não sei, eu acho que o talento puro o Kyler Murray tem de sobra. Mas eu não sei se Tem muita gente que fala aí o rumor de internet, falta de comprometimento, né? De estar mais ligado em outras coisas, de querer jogar computador, não sei o quê. Não dá para cravar que isso é verdade, mas que de fato ele não consegue, a impressão que fica é que ele não consegue colocar o talento dele puro de NFL, de atleta, dentro do campo, de uma forma consistente, repetitiva, isso é fato. Então eu também não consigo colocar ele acima disso, não. O Caio nunca soou mais velho, acho que nunca ninguém soou tão velho quanto quando o Caio falou, mais interessado em jogar computador agora, né? Grande fã de Call of Duty. É porque na hora eu esqueci o nome do jogo, mas agora eu já lembrei, o Call of Duty. Call of Duty, né? Tinha aquela estatística, né? Que quando tinha evento com XP dupla, o desempenho do Kyler Murray caía, né? Tinha toda essa história. Mas eu acho que... Mas eu até acho que são críticas justas, Caio, porque se até agora a gente vê o talento, mas não vê a consistência, eu acho justo você criticar os hábitos de trabalho dele, né? E aí cabe a ele provar se são críticas justas ou não. Na 17ª colocação eu coloquei o Geno Smith, que eu não acho que tem muito jogador na NFL hoje que é subestimado. Porque, principalmente quarterback, eu acho que a gente destrincha tanto as posições que é difícil alguém passar por debaixo do pano, alguém ser subestimado. O Geno Smith, eu acho que ele é um dos poucos caras que eu colocaria como subestimado, porque ele demora muito, né, a se encaixar na NFL, né, ele só vai se encontrar basicamente 2-3 anos atrás com o Seattle Seahawks, mas se não fosse o Geno Smith, se fosse quarterback X, escolha de primeira rodada no 3º ano, fazendo o desempenho do Geno Smith nos últimos anos, eu acho que ele teria uma reputação muito melhor do que ele é. É um quarterback extremamente preciso, é um quarterback que mesmo quando o Seahawks veio lidando com problemas sérios de linha ofensiva, ele continuou conseguindo ali fazer o mínimo, né? Eu acho que ele foi muito sabotado pelos problemas na linha ofensiva do Seahawks nos últimos 2 anos. E tudo bem, não é mais nenhum garoto, vai para uma situação não ideal, mas em termos de talento, desempenho individual, eu coloco ele na 17ª colocação. Eu coloquei ele na 16ª, então também não é uma diferença muito grande. Eu acho isso, eu acho que ele consegue entregar tudo o que você precisa dele. Eu acho que o Geno Smith na NFL, até quando as coisas não vão bem, você vê que ele tá muito assim... Ele compra a causa muito dos times que ele tá jogando. Ele tá ali, ele tá sempre envolvido. Você vê que ele sente quando ele perde, ele tá querendo sempre melhorar. Eu acho que ele tem um limite técnico, assim, o potencial do braço dele. Você vê que o toque na bola dele não é tão especial quanto alguns outros nomes que estão à frente dele nessa lista. E justamente por isso ele não tá à frente. Mas ele é um cara que já conseguiu produzir com coordenadores ofensivos diferentes. Isso acho que tem que pesar de certa forma. E é isso, eu tô com uma expectativa interessante para ele nos Raiders. Coloco ele assim facilmente, como a gente tá falando aqui, entre os top 20 com certeza, né? A primeira metade da NFL, talvez ele esteja na divisão ali entre o top 16 e tudo mais, é onde que eu coloco o Geno Smith. Vamos pro 16º agora, né? O primeiro cara nessa tier aqui, que foi um nome que teve polêmica quando... É o primeiro mini-crime dessa lista. Então vamos discutir aqui, porque foi um ponto que muita gente que eu mandei a lista antes de gravar também questionou, que é o Trevor Lawrence, na 16ª colocação, quarterback do Jacksonville Jaguars. Olha, eu acho que a amplitude de reações quanto à posição do Trevor Lawrence é tão grande que você tá falando que é um mini-crime o Trevor Lawrence. Eu não sei se você tá falando que é um mini-crime porque ele tá muito alto ou porque ele tá muito baixo. Ele tá muito alto. Ele deveria estar onde?
Assim, com as suas tiers, ele deveria estar assim, abaixo do Rodgers, abaixo do Kyler Murray, abaixo desses caras todos. Mas hoje, pra mim, ele tinha que estar mais próximo, por exemplo, de um cara igual o Justin Fields, do que ele tá desses outros caras. Porque, assim, o Justin Fields, que a gente já falou dele, é que ele tem algumas limitações. Ele teve talvez um ano muito interessante, os outros anos foi tudo meio abaixo. Do Trevor Lawrence até hoje, Gabriel, a gente viu uma temporada boa, sim, boa. Mesmo a temporada dele, que foi essa boa, que acho que ninguém discute, 25 touchdowns só. Então não foi nada assim, ele não passou perto de ser um MVP. Ele oferece muito pouco ao jogo corrido. Eu acho que a gente pode descartar isso dele. Ele já tem problema com lesões. Então é assim, ele já teve temporada liderando a NFL em interceptações, ele não consegue elevar o ataque dos Jaguars. Ele até tem uma vitória de playoff que é interessante, mas acho que é muito mais pelos Chargers do que de fato o que ele fez. Então é isso, eu acho que a gente tira, a gente sempre faz esse exercício, né? Eu gosto de fazer, de tirar a melhor temporada e a pior temporada de um quarterback. O que sobrar é o que de fato esse cara é o normal da carreira dele, é a média dele, que é o que acho que ajuda a diferenciar aqui. A carreira do Trevor Lawrence até hoje é muito ruim, né? É muito abaixo. Por exemplo, em relação ao Justin Fields, Gabriel, tem uma estatística do Football Reference que mostra a porcentagem de passes ruins, o bad throw percentage desses jogadores. A porcentagem do Trevor Lawrence é igual do Justin Fields de passes ruins. E a gente olha para um cara que é bom, interessante, e o outro é um cara que não é um passador de elite. Enfim, eu acho ele melhor do que o Justin Fields. Mas eu não consigo colocar, assim, olhar nos últimos 4 anos, ele muito acima, não. Eu tenho grandes problemas com o Trevor Lawrence hoje em dia. Deu pra ver que você odeia o Trevor Lawrence. Cara, eu não absolvo o Trevor Lawrence. E eu concordo plenamente quando você diz que a carreira dele é uma decepção até agora. E é uma grande decepção mesmo pra um cara que foi a primeira escolha geral. E mesmo ele estando na NFL há menos tempo que o Kyler Murray, eu acho que ele tá numa situação parecida de vai ou racha, né? Você tem que mostrar alguma coisa. Só que ele começa com o Urban Meyer, depois vai pro Doug Peterson, e eu acho que ele pegou algumas situações difíceis, não absolvem ele, de novo, não absolvem. E agora ele vai ter um cara que trabalhou muito bem no Tampa Bay Buccaneers, que me fugiu agora o nome do head coach, mas o Caio com certeza. Liam Cohen. Isso, Liam Cohen. Ele vai ter uma baita dupla de wide receivers, Brian Thomas Jr., que foi provavelmente o melhor wide receiver calouro da última temporada, ele ou Ladd McConkey, ou Malik Neighbors. Vai ter ele, de um lado, vai ter o Swiss Army Knife, né, do outro, né, que... Minha memória tá péssima hoje, Caio. Me ajuda. Travis Hunter, porra. Então eu acho que ele vai ter um time melhor e ele vai ter a oportunidade de mostrar. E eu acho que você falou sobre o melhor ano dele, né? O terceiro ano dele na NFL, né? Se eu não me engano, né? Aquele ano que ele... o segundo ano dele. É o segundo ano dele. É o ano que o Urban Meyer sai e no outro ano é o melhor ano dele. A questão daquele ano é que ele... Mesmo o melhor ano dele também não é nada... mas a questão é que ele termina muito bem aquele ano. A segunda metade da temporada dele aquele ano é muito boa. Muito boa mesmo, né? E ele não consegue manter na próxima temporada. Só que eu acho que ele tem as ferramentas físicas, ele tem o suficiente ali de passes que você vê, pô, esse passe aqui você conta nos dedos da mão, o cara que faz, né? E ele já teve boas sequências na NFL, né? Então, claro, se ele não fosse a primeira escolha geral, talvez ele estaria mais pra baixo nesse meu ranking aqui. Mas eu dei um voto de confiança ao Trevor Lawrence e só acho que se ele manter essa trajetória recente dele, ano que vem eu acho que ele não vai estar nos Jaguars. Eu acho que concordo com você. Acho que a analogia, não a analogia, né? A comparação com o Kyler Murray faz muito sentido. Primeiras escolhas gerais que têm os atributos físicos, a gente já sabe que eles têm nível para jogar na NFL. Não é aquele caso de jogador que não tem nem como jogar. A gente já viu o Trevor Lawrence fazendo coisas, a gente já viu o Kyler Murray fazendo algumas coisas. Agora a questão é, o porquê que eles não conseguem fazer isso de, assim, um ano inteiro ou 2 anos seguidos? O Trevor Lawrence e o Kyler Murray já receberam contratos enormes, né? O Trevor Lawrence é um dos quarterbacks mais bem pagos da história da NFL. Eu acho que vai chegar no momento que vai acabar o coordenador ofensivo para dar desculpa, vai acabar o técnico para dar desculpa,
o grupo de recebedores. Vamos ver. Esse ano eu concordo, é um dos anos mais interessantes para ele conseguir. Está numa divisão longe de ser espetacular. Tem 2 wide receivers jovens e muito interessantes. Um jogo corrido que também deve ser um pouquinho melhor. Enfim, como você falou, um coordenador ofensivo que sabe trabalhar com quarterbacks, né, pelo menos a gente espera. Eu não sei. Tem várias formas de olhar. Você pode olhar como um quarterback que queima muito o treinador ou um quarterback que está sendo prejudicado pelo treinador. Tem quarterback que salva o treinador. Esse não é o Trevor Lawrence. Vamos ver essa temporada, mas eu quero que ele dê certo. Acho que o entendimento de jogo dele é bom, mas eu não sei. Eu tô com o pé atrás com ele no jogo. E é completamente justo, né? Porque ele tem sido uma decepção mesmo. Eu só acho que ele teve alguns ápices ali que me fazem acreditar nele. Pessoal, a gente vai encerrar a parte 1 aqui agora. Eu e o Caio vão gravar logo depois, né? Mas a gente vai postar só na semana que vem a parte 2, que é a primeira metade do ranking, né? Do primeiro ao 15º. São mais 4 tiers. Sigam o Caio no @CaioMiari. Leiam os textos dele no The Score. Um grande abraço a todos. Não percam o episódio dessa semana exclusivo para apoiadores e para membros do canal. Se torne apoiador ou membro do canal. O link vai estar na descrição. Um grande abraço a todos. Tchau.